Dando sequência aqui à nossa última parte da aula Vida Vitoriosa na Graça, da nossa EBD.3, a nossa Escola Bíblica Discipuladora, Dinâmica e Digital da Igreja Batista Novo Mundo. Estamos estudando hoje Vida Vitoriosa na Graça, Graça para a Salvação, e essa última parte que nós vamos aqui entender um pouquinho mais, compreender sobre as bases da salvação. Então, os elementos que compõem a base da salvação cristã, que são a conversão, é o principal, o primeiro deles, né, a conversão, também a união com Cristo, a regeneração e a justificação. Esses acontecimentos, eles ocorrem ao mesmo tempo na vida do cristão. Como assim? Como ocorre ao mesmo tempo? Sim, eles ocorrem no mesmo tempo em que nós tomamos a decisão de crer em Jesus Cristo. Ali naquele momento está acontecendo todos esses fatores aqui na vida do cristão. E é o que nós vamos entender um pouquinho mais aqui na sequência dessa aula. Conversão. Nós vamos ver em João 16, do versículo 8 ao 11, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ali são palavras de Jesus dizendo, quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo. Ali foi uma promessa de Jesus, né? A vinda do Espírito Santo, que já se cumpriu essa promessa, lá no livro de Atos, né? No capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu ali sobre a multidão que estava reunida ali com Pedro, né? O Espírito Santo desceu ali, né, como um vento, né? E tomou a todos ali naquele momento. Então ali se cumpriu essa profecia de Jesus Cristo. E é esse Espírito Santo que nos traz a salvação, né? Que nos traz esse entendimento sobre a salvação. Às vezes nós podemos estar discipulando uma pessoa e às vezes achando que é nós que vamos levar a salvação para essa pessoa, mas na verdade nós, enquanto discipuladores, nós somos instrumentos de Deus para que a salvação chegue a essa pessoa. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus que vai trazer esse entendimento para a vida dessa pessoa. Nós somos meramente ali uma ferramenta, um instrumento do Espírito Santo de Deus para levar a salvação às pessoas. E é esse Espírito Santo que vai trazer, né, o juízo, né, que vai trazer esse entendimento para a pessoa, para que essa pessoa entenda, né, e ali aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. O que nós temos que fazer e devemos fazer quando estamos discipulando uma pessoa, estarmos em oração para que o seu coração, o solo do seu coração esteja sendo preparado para que no momento em que o Espírito Santo vier para trazer esse entendimento, ele encontre um coração fértil e aí, ou seja, a obra acontece na vida dessa pessoa. Então, conversão, né, a própria palavra está dizendo, ou seja, volta, né, a pessoa está indo num sentido e de repente ela entende nesse propósito, esse plano de Deus para a vida dela e ela retorna, ou seja, ela volta, né? É o Espírito Santo que faz isso na vida da pessoa. Em um sentido geral, a conversão ela inclui outros dois elementos, que é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não há conversão genuína se não vier acompanhada de arrependimento e se também não vier acompanhada da fé em Jesus Cristo. Então, esses são os elementos básicos para que haja uma conversão genuína. Arrependimento, né, dos pecados e também a fé em Jesus Cristo. Atos 17:30, que vai dizer, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, toda a nossa vida pregressa que tínhamos antes de estar com Cristo, Deus não leva isso em conta, né? A partir do momento que o Espírito Santo nos
traz esse entendimento e nós temos esse entendimento para nós e recebemos a Cristo, todo o nosso passado, toda a nossa vida pregressa, ela é perdoada, né? Deus perdoa esses pecados. Importante também nós dizermos aqui esse fato que são duas situações, né? Deus, ele perdoa os pecados. Agora, as consequências dos nossos pecados, essa nós temos que arcar com elas, né? Pensa naquela pessoa que de repente teve uma vida pregressa e que por alguns fatores ou por algumas práticas, acabou presa, está lá na cadeia, né, cumprindo com a sua pena. Ainda lá na prisão, ele conhece a Jesus, o Espírito Santo dá esse entendimento, ele recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A partir daquele momento, não interessa o pecado que ele cometeu para estar ali naquele lugar, ali naquela cela. Ele foi perdoado. Se ele se arrependeu, ele está perdoado. Ou seja, ele selou o seu passaporte para a vida eterna. Os pecados que ele cometeu no passado foram esquecidos, né? Deus não leva mais isso em consideração. Agora, a consequência daqueles pecados, ele ainda vai ter que arcar com ela, né? Ele teve os seus pecados perdoados, mas a consequência, né, o peso ali que ele vai ter que arcar com isso, até pagar todos, né, os seus deveres ali, as suas práticas ali, ele tem que realmente cumprir ali com sua pena, né? Deus perdoa os pecados, mas a pena ele vai ter que cumprir ela até o final. Então, arrependimento, ele é o primeiro passo que se requer na salvação. Ou seja, não há salvação sem arrependimento dos pecados. Sem o arrependimento não há salvação. É uma ordem de Deus para todos os homens e em todos os lugares, né? É o arrependimento. O segundo elemento de uma conversão é a fé em Jesus Cristo, né? Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Então, sem arrependimento e sem fé em Jesus Cristo, não há salvação genuína. Atos 26, 18 ainda, né, que diz para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, né? Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, serão santificados, né? Receberão a remissão dos pecados pela fé em Cristo Jesus. Então, fé em Jesus Cristo, que é um elemento da conversão, juntamente, são elementos que precisam estar presentes na conversão, né? A fé em Jesus Cristo e o arrependimento. Então, a fé em Jesus Cristo é o elemento essencial na salvação cristã. É por meio da fé em Jesus Cristo que a graça divina opera em nossa vida. Aquele momento ali que nós somos agraciados, né, por esse favor imerecido. E é por meio da fé que nós, em Cristo que nós somos salvos, né, por meio da fé em Jesus, né? Não é através de qualquer outro meio, a qualquer outra pessoa, através de qualquer outra coisa, ou mesmo através de uma igreja. Não, nós somos salvos através da fé em Jesus Cristo. Ainda, né, a fé em Jesus Cristo é por meio da fé que recebemos o Espírito Santo e é por meio da fé que somos santificados e preservados na salvação. Então, naquele momento que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. É como se nós recebêssemos aqui uma marca, né? Ou seja, esse é meu, né? Nós somos selados, né? Somos separados para Deus. E é o Espírito Santo que passa a habitar em nossa vida e nosso coração a partir desse momento. Outro ponto, né, da salvação, que é a união com Cristo, né? Então, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Então, em Cristo é o lugar onde se opera a salvação. Nós já falamos isso aqui, ou seja, não existe outro meio a qual nós tenhamos acesso à salvação. As pessoas estão em Cristo ou fora de Cristo e por isso são salvas ou perdidas. Aquele que está em Cristo
ele está salvo, ele tem a vida eterna. Aquele que está fora de Cristo, ele está perdido. Ele tem a morte interna, a morte eterna, ou seja, ele está condenado a passar a eternidade no inferno. E através da união com Cristo, nós recebemos todas as bênçãos espirituais como resultado de estarmos em Cristo, né? Como resultado de termos Cristo, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais que Deus tem reservada para os seus filhos, né? A nossa união com Cristo é capaz de produzir santificação e libertação. Então, nós chegamos a Cristo do jeito que nós estamos, né? Às vezes ferido, machucado, cheio de pecado, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, o Espírito Santo ele passa a fazer morada em nossa vida e começa a produzir em nossa vida a santificação, né? A cada dia ele vai nos trazendo o entendimento de algo que precisamos melhorar e ao mesmo tempo trazendo libertação para aquelas áreas a quais nós muitas vezes estamos presos, né? Em situações do nosso passado, em que servíamos ao Deus da treva, ao príncipe das trevas, né? Então, é a nossa união com Cristo que é capaz de nos trazer essa libertação. O batismo é um sinal exterior, ou seja, batismo não é sinal de salvação. Ou seja, eu posso ser uma pessoa batizada e mesmo assim não ter a salvação, porque o que me salva não é o batismo, o que me salva é Jesus Cristo. Então, o batismo ele é um sinal onde o cristão, o novo convertido, ele vai declarar perante a sua comunidade de fé, perante ao seu meio em que ele vive, que ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, é um sinal externo. O arrependimento e a fé, né, a conversão, é o que leva o pecador a unir-se em Cristo. Quase finalizando então aqui, Efésios 2:1 vai nos trazer também um entendimento sobre a regeneração, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então a regeneração, o que é a regeneração? A obra da regeneração ela é de ordem exclusivamente divina. Ocorre por obra de Deus, sem nenhum tipo de participação humana. Morto não fala, não escolhe, não pensa, é Deus quem concede a vida, né? Então, a regeneração é esse ato em que nós passamos de um estado de morte eterna, que passamos para um estado de vida, né? De vida eterna. Os seres humanos são criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, por meio de Cristo, nós somos regenerados, passamos desse estado de morte espiritual para um estado de vida espiritual. Romanos 8:30, que vai também nos trazer um entendimento sobre a justificação. O que é a justificação, né, nesse processo de salvação? Como que entendemos a justificação para os salvos, né? Então, Romanos 8:30. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Ainda em Romanos 8:33, 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é na justificação que Deus declara o pecador perdoado. Ali, nesse ato, né, da justificação, nós só ficamos livres da culpa do pecado e absolvidos da condenação eterna. E, portanto, aceito como justos diante de Deus, como nós já falamos anteriormente aqui. Ou seja, aquele nosso passado pregresso, ele é perdoado, né? Deus esquece aquele passado pregresso e nós nos tornamos justos perante Deus. Nós somos justificados, né, pelo sangue do Cordeiro. A justificação significa que quem crê em Cristo é declarado inocente, o peso e a condenação do pecado são retirados, é uma obra realizada pelo próprio Deus. É Deus, né, que realiza isso em nossa vida. É somente Deus que é capaz de nos justificar, né? Concluindo, eu quero deixar aqui para vocês, então, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então, toda vez é um ditado que a gente vê também, né, muito falando que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? De acordo com esse texto, não.
né? Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é somente aquele que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse sim passa a ser filho. Estamos terminando aqui, encerrando aqui mais essa aula, a aula 9, né? Vida vitoriosa na graça, graça para a salvação. E o meu desejo aqui é que durante aí a semana em que vocês vão ter aí a sala online, né, de compartilhamento, que vocês possam ser ainda mais abençoados. Lá na sala online, né, no compartilhamento, na sala interativa, eu estou trazendo uma proposta lá para a gente aplicar tudo isso que nós aprendemos aqui também, para aplicarmos e sermos disseminadores desse entendimento da salvação de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.